Bom, uma questão também interessante que tem aparecido sempre no nosso dia a dia, no noticiário, é o seguinte: subiu o preço do petróleo, baixou o preço do petróleo, afinal de contas, quem é que controla o preço do petróleo, se é que alguém controla? Nós pedimos aqui o professor José Alexandre Ataíde, professor do Departamento de Relações Internacionais da Unifesp, para conversar conosco. Professor José Alexandre, muito obrigado por sua gentileza, por atender aqui a Nova Brasil. Oi, Heródoto, é uma satisfação, viu, poder conversar com você e espero dar uma ajuda, né, nessa questão tão premente, né, sabendo que você é muito qualificado para também tratar desse assunto. Professor, então, por que o petróleo sobe e desce? É por causa só de mercado, por causa de preço? Questões geopolíticas pesam também? Qual é a sua avaliação? É um conjunto de itens, Heródoto, que contribui para que o petróleo ah, oscile muito. Você tem vários fatores. Você tem, claro, o fator é mercado, né, a quantidade de petróleo que existe na praça, a venda, mas você também tem outros componentes. Então, você, como disse bem, tem a questão geopolítica. Então, se o Oriente Médio faz parte de um conflito armado, isso altera o preço, né, o valor do óleo. Tem uma questão também psicológica que também pesa nisso, embora nem sempre se comenta. Um exemplo: se a Coreia do Sul entra em um possível conflito com a Coreia do Norte, eles não são produtores de óleo, né? Mas isso cria uma espécie de trauma no mercado, né? O sistema internacional fica abalado e isso acaba refletindo também no valor do barril. Mas um item que me parece que é fundamental, ou que pelo menos ele pesa muito nessa questão, é justamente a maneira como ele é organizado, né, como ele é pautado na Bolsa de Nova York e na Bolsa de Londres, que leva-se em conta vários fatores, entre eles o preço futuro do barril do óleo. Agora, professor José Alexandre, o fato também de existir um cartel, né, que é o OPEP+, isso também faz com que eles tenham um domínio melhor sobre o petróleo e, consequentemente, possam impor o preço no mercado mundial? Eu não acredito que eles consigam impor de uma maneira direta. Eu acredito que eles podem ter uma influência na produção do barril. Então, por exemplo, houve nesse passado recente uma aproximação entre Rússia, né? Por isso que você falou OPEP+, com a Arábia Saudita, que é a cabeça, né, da OPEP, com o intuito de controlar, de diminuir um pouquinho, né, em 2 milhões dia, a emissão de barril. Isso pode dar uma influência na cotação? Pode, né? Mas não é isso que leva a entender, assim, pelo menos é meu ponto de vista, que a OPEP angaria poder exclusivamente por causa disso. Isso podia ser verdade nos anos 70. Hoje, eu acredito que isso vamos dizer assim, relativo. Perfeitamente. Bom, e qual é a expectativa aí para frente? É que esse petróleo continue valorizado, na sua opinião, diante de tantos fatores que você acabou de explicar aqui para a gente? Durante um certo tempo, eu acredito que sim. É claro que há uma alteração, ela é gradativa, não é? E ela vem ocorrendo aos poucos, né? Que o sistema internacional, ou seja, o eixo do poder, aos poucos, ele migra para o Oriente, né? Fala Oriente, estou falando especificamente de China, não é? E a China com os seus, vamos dizer assim, possíveis parceiros. O Irã seria um caso desse, possivelmente, apesar de tudo, né? Apesar de alguns conflitos em aberto, a Índia, o papel disso com a Rússia. Então, pode ser que daqui a uns 20 anos essa situação se altere e se possa haver
né, uma espécie de bolsa de petróleo em Pequim, uma bolsa de petróleo em Xangai, né? Só para dar um exemplo. Né? Aí pode ser que essa composição de como se mede o valor do petróleo seja mais voltado para aquilo que o pessoal vão chamar do hemisfério sul, né? Dos países em desenvolvimento, né? Que procure pautar um pouco, né? Que esses países consigam ter um pouco mais de presença. Na situação atual, me parece que o sistema ele é bastante amarrado, né? Claro que ele não é estanque, mas me parece que ele ainda é um pouco amarrado à medida em que ele trabalha com 4 fontes, né? Com quatro escalas de poder, né? Então, o poder econômico e financeiro fica com Nova York e Londres. O poder logístico fica com Roterdã, né, na Holanda, e Singapura, que é a porta da Ásia. Isso pode ser alterado, né, mas vai ainda demandar um certo tempo. Professor José Alexandre, muito obrigado por sua gentileza, por atender aqui a Nova Brasil. Eu que agradeço. Muito obrigado. Professor José Alexandre Ataíde, professor do Departamento de Relações Internacionais da Unifesp. Está aí a explicação para quem é que controla o preço do petróleo. Uma coisa realmente interessante, porque mexe também com o nosso dia a dia.